Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à mesa redonda Ensino e História das Ciências do Colóquio de História das Ciências da UFG. Como todos nós falamos ontem, né, é nosso esquenta para o evento do ano que vem, né, o Simpósio Nacional de História da Ciência e Tecnologia. As professoras, né, que vão proferir palestra hoje são Simone Sendi Guimarães, do Instituto de Ciências Biológicas, Raulane Machado, da Faculdade de História, e Ana Cristina da Silva, do Instituto de Estudos Socioambientais. Eu vou seguir a ordem e eu já chamo a Simone para a mesa. Boa tarde a todos e a todas. Como a Sônia falou, meu nome é Simone, eu sou aqui do Instituto de Ciências Biológicas. Então, de novo, eu queria reforçar as boas-vindas para todo mundo, principalmente para quem não é do ICB e principalmente para os estudantes que não são do ICB. Então, aqui hoje, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao espaço do Instituto. Estou muito feliz de estar nessa mesa, porque é uma mesa que envolve 3 unidades. E a gente sabe o tanto que é difícil a gente juntar as pessoas de unidades diferentes aqui na UFG, né? A gente fica dentro, muitas vezes, dos nossos institutos. Inclusive, quando a gente tem que passear nos outros, a gente fica meio perdido, né, professora Ana? Porque a gente tem pouca familiaridade com essa locomoção. Eu vou começar falando de uma... Eu estava no meu gabinete, aqui em cima, e eu fui imprimir o texto para a professora Raulane. Aí, o texto dela, eu vou dar um spoiler. Ela fala assim, na primeira frase. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou do ensino, né? E aí ela vai explicar de onde ela é. Então, eu vou começar ao contrário. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou da história da biologia, eu sou do ensino. Né? Então, assim, eu fui para a história da biologia, mas o meu lugar de fala é uma professora da área de ensino. Então, meus estudos são todos na formação de professores. E o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou dar uma panfletada, no seguinte sentido. Vou contar um pouco o que a gente faz sobre história da biologia aqui no Instituto de Ciências Biológicas. Né? Então, como é que isso chega no curso, na formação de professores, que é a minha preocupação maior. Então, vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Bom, então, como eu falei, usando o começo da fala da minha colega, eu trabalho com formação de professores. Então, o meu objeto de pesquisa é a formação de professores. Na graduação, eu fiz licenciatura, no mestrado, eu fiz educação, doutorado, eu fiz educação escolar. Então, toda a minha trajetória é trabalhando com formação de professores. Consequentemente, no ensino de biologia. Então, eu me preocupo com a formação de professores para formar professores de biologia que possam ensinar biologia de uma maneira mais qualificada. Então, essa é a ideia geral. No meio desse caminho, surgem discussões que estão relacionadas à história da biologia. E a gente vai incluir isso aqui no ICB como um elemento de formação de professores, e é um pouco essa história que eu vou contar aqui hoje para vocês. Bom, então, da onde vem a questão? Muitos referenciais teóricos na área do ensino de ciências, desde os anos 90, a gente tem muitas pesquisas que vão dizer assim, olha só, o que é importante para que um professor seja um bom professor? A gente chama essa discussão de necessidades formativas. A literatura na área do ensino de ciência, ela mapeou essas necessidades formativas historicamente. Então, dentro dessa história, a gente tem muitas necessidades formativas. E uma dessas necessidades formativas, que é a frase que estava no slide anterior, ela diz assim, conhecer a matéria ser ensinada. Então, essa é a primeira necessidade formativa que é mapeada. Para além de eu saber, por exemplo, teorias pedagógicas, estratégias de ensino, de oralidade, de como que eu me comporto na escola, de entendimentos de dinâmica escolar,
que são todos elementos muito importantes na formação. Por onde que a gente começa? O sujeito tem que saber o quê? Tem que saber a matéria que ele vai ensinar. Então, isso é condição. Sem isso, as outras coisas elas vão ficando meio sem pé. E aí, partindo dessa ideia, a gente tem que conhecer a matéria a ser ensinada, eu trouxe alguns elementos que estão envolvidos em como é que a gente chega com a inclusão das discussões sobre história da biologia, pelo menos aqui dentro do Instituto de Ciências Biológicas. Também lá, desde o começo da década de 90, diversos pesquisadores da área de ensino eles vão discutir visões deformadas de ciências de professores. Então, a gente tem várias pesquisas que discutem. Será que os professores sabem ciências? Quando eu falo ciências na escola, o que o professor pensa? Aquilo que ele pensa sobre ciência interfere, influencia em como ele ensina ciências dentro da escola? Tem impacto na dinâmica metodológica? Então, tem muita pesquisa, já desde o final dos anos 90, que vão mapear isso. E aí, algumas pesquisas chegam a alguns resultados, né? Culpabilizando o professor, né? Porque a pesquisa acadêmica faz muito isso, muitas vezes. Os professores são empiristas, ateóricos, eles entendem a ciência como alguma coisa problemática, a histórica, acumulativa, linear. Então, uma compreensão de ciência que tem um limite, né? Ela coloca uns limites numa compreensão mais integral, inclusive mais crítica da própria ciência. Junto com isso, tem o que eu falei para vocês, né? A gente era muito preocupado com a questão de conhecer a matéria a ser ensinada. Tem também no bojo das políticas públicas lá do começo do século, questões que vão esvaziando o ensino e também esvaziando a formação. Então, a gente tem saída de conteúdos para entrar... sei lá, tanta coisa que entra na escola. Prática como componente curricular, curricularização da extensão. A gente tem aí muitas coisas. E eu não quero dizer que essas coisas não sejam importantes estarem na formação. A gente teve que ter um diálogo com a questão dos conteúdos. Então, assim, como é que a gente ressignificou os conteúdos para que a gente continuasse tendo uma formação e que lá no final eu tivesse um professor que realmente conhecesse a matéria a ser ensinada. O que o Gil Pérez vai dizer que está envolvido, para justificar um pouco como é que a gente chega nessa discussão da história? Está envolvido conhecer a matéria a ser ensinada, conhecer os problemas que originaram a construção dos conhecimentos científicos, orientações metodológicas empregadas, o contexto de produção, né? Qual era o contexto, o que mobilizou, né, determinado cientista em determinada época para entender aquele fenômeno. Junto com isso, a gente começa a estudar aqui no ICB um pouco da discussão sobre os estatutos do conhecimento biológico. Então, a gente usa um autor, ele chama Nascimento Júnior, é um professor da Universidade Federal de Lavras, e ele faz uma proposição teórica muito interessante que discute que a biologia tem aí alguns elementos que eu preciso saber para também dominar o conhecimento, né, o tal de dominar a matéria a ser ensinada, que são os elementos conceituais, os conceitos que eu ensino, porque aqui a gente trabalha muito ensino por conceito, os aspectos sócio-históricos envolvidos na produção daqueles conceitos que a gente está ensinando, elementos epistemológicos, que envolvem aí saber como é que a ciência é produzida, e também os ontológicos, que envolvem aí a visão de mundo naqueles momentos daquelas produções. Então, junta isso também nessa discussão formativa. Então, ali também tem, né, uma das coisas é entender o aspecto sócio-histórico no conhecimento que a gente ensina. E aí a gente começa a pensar como é que a gente pode se apropriar de elementos que possam, né, nesse sentido histórico da ciência, que possam contribuir para uma formação mais robusta. Só que a gente se depara com outras pesquisas e com outros elementos que têm a ver com material didático. Então, a gente vai procurar materiais didáticos e a gente vai encontrar uma quantidade até significativa de material didático. Mas se a gente fizesse uma estatística da quantidade de material didático para o tratamento que o material dá às discussões de história da ciência,
uma grande parte a gente vai ter problema. Por quê? O material normalmente tem histórias anedóticas, então transforma isso num, sei lá, na maçã que caiu na cabeça do Newton. Então, eu reduzo a discussão histórica a histórias anedóticas. Ou aqueles materiais que vão apresentar linhas do tempo, né? Então, o livro de biologia tem muito isso, principalmente mais livro antigo. Uma linha do tempo, aquilo já contemplou história. As discussões de pseudo-história, de quase-história. Então, são discussões de materiais didáticos que também não estavam atendendo, né, essa dinâmica de como é que a gente insere isso do ponto de vista formativo aqui no Instituto. Bom, o que a gente já fazia e como é que a gente articulou? Então, a gente tinha uma preocupação, né, numa formação mais robusta do ponto de vista conceitual, e aí a gente entendeu que o caminho da história da ciência podia ser um caminho bem legal, bem viável para essa discussão. A gente já trabalhava aqui no Instituto, no departamento, com alguns referenciais, que era a pedagogia histórico-crítica, com o Demerval Saviani, com o Newton Duarte, todos os colaboradores. Então, a gente já fazia uma discussão de conceito, né, uma discussão da importância dos conceitos científicos, enquanto aqueles elementos que resistiram ao tempo, que foram clássicos, que foram escolarizados e agora estão lá na escola de educação básica para ser ensinados. Por uma afinidade, inclusive, né, do ponto de vista teórico, a gente trabalhava com a aprendizagem a partir da teoria histórico-crítica do Vygotsky, que também faz uma discussão sobre conceito científico. E a gente falou, então, vamos trazer a história da ciência para fazer essa discussão a partir da ideia da história de conceitos científicos. Então, a gente juntou o que a gente foi conhecendo sobre história da ciência com alguns referenciais teóricos que a gente já trabalhava. E ali tem alguns que a gente começou usando, né, o Dries Bravo, o Matthews, que eu acho que é um dos textos mais antigos de História da Ciência e Ensino que foram traduzidos para o português. Na história da biologia, o Ernest Mayr, com a obra que ele escreve, principalmente da primeira vez que a gente foi fazer isso, do ponto de vista de formação, eu fiz os meninos lerem o Desenvolvimento do Pensamento Biológico e eles odiavam a gente, porque o livro, sei lá, ele tem um tamanho assim, né? E os meninos da graduação, eles falavam assim, ela é louca. Aí, no segundo exercício, eu falei, não, então nós vamos ler a Origem das Espécies. Nossa, é mais doida ainda, porque o livro é desse tamanho também, ficamos 1 ano e meio para ler. Então, a gente foi tentando pensar num experimento formativo para fazer essa inserção no curso. E aí a gente foi também para os naturalistas, para os biólogos. Então, a gente tentou ler alguns escritos do Darwin, do Vesalius, do Mendel. Então, a gente foi... As traduções, né, como é que o Mendel escreve, depois como o Batson traduz aquilo e os sentidos que vão mudando. A gente fez alguns trabalhos nesse sentido. Mas não dá para a gente fazer assim, né? Eu sou professora de ensino de ciências e biologia de estágio. Dá para eu dar uma aula de história da ciência na minha disciplina de ensino. Tem outras coisas também que são relevantes, importantes. Aqui é um recorte que eu trouxe aqui. Então, a gente fez o seguinte, vamos colocar isso num projeto. Que projeto a gente tinha para colocar isso e que pudesse chegar numa quantidade relativamente grande de alunos? Porque tinha uma iniciação científica ou outra. O Gabriel, que é um estudante que está ali, ele fez uma iniciação científica que estudava os arquitetos da teoria sintética lá nos anos 30 e 40. Mas era uma iniciação científica. Como é que eu faço isso para ampliar, né, a possibilidade formativa? Então, a gente inseriu isso dentro do PIBID. O PIBID, eu não sei se todo mundo aqui é da licenciatura, todo mundo conhece, tem PIBID lá na história também. Então, o PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Lá em 2007, a gente tem o Plano Nacional de Formação de Professores, e o PIBID é um programa criado no escopo de algumas políticas lá do início do século. E ele vem para tentar melhorar, esse é o discurso institucional,
melhorar a qualidade de formação dos professores no Brasil. E aí tem uma oferta de algumas bolsas, depois eu vou contar ali um pouco a quantidade de bolsas, e esse programa ele chega no ICB. Né? Eu não vou entrar na história da contradição que existe no PIBID, como é que ele chegou, que política, primeiro a gente brigou contra, depois a gente acabou aceitando. Tem toda uma dinâmica aí de entender o programa, mas o fato é que esse programa, o ICB encampou. Então, a gente tem o programa PIBID aqui no ICB desde 2018. Então, o PIBID do ICB tem 18 anos já esse programa. Porém, em 2013, é o primeiro edital que tem um tempo um pouco maior de programa. A gente tinha editais pequenos antes, tinha edital de 10 meses, 12 meses, acho que teve uns 6 editais antes desse. No 6º edital, em 2013, a gente fala assim, então nós vamos, a partir do que a gente começou a estudar, a discutir sobre história, a gente vai fazer um projeto de ensino. E a gente vai fazer uma discussão do ensino de biologia a partir de uma abordagem histórica. Então, a partir daí, a gente organiza projetos, aí eu só coloquei uma síntese, de 2013 a 2024, que discutam, em alguma medida, a história da ciência, ou que tenham um tratamento histórico dos conceitos científicos que vão ser ensinados. Então, lá em 2013, era um projeto de atividade prática, mas, a partir de 2015, com aquilo que a gente já vinha pensando, dentro das discussões de formação de professores, a gente insere as discussões de história da ciência. Em 2018, a gente aí já faz um projeto sobre história e filosofia da ciência. Em 2020 também, mas 2020 é o ano da pandemia, né? Então, não sei se vocês lembram dessa fase. Né? Então, é um projeto que fica bem capenguinha, assim, né? A gente não consegue fazer nada presencial. Então, vocês vão ver depois nas produções ali que eu vou mostrar que tem um gap desse projeto, mas ainda é História e Filosofia da Ciência. E os 2 últimos a gente já verticaliza para as discussões de História e Filosofia da Biologia, para discutir mais a questão do organismo na biologia. Então, os 2 últimos eles são mais voltados à história da biologia, eles já fazem um recorte. Ali tem o tempo, né? Então, o tempo dos projetos, o número de participantes, então dá para ver que tem um número grande. 24 estudantes aqui no curso de Ciências Biológicas é um pouco mais de 10%, eu acho, do número de... Deve ter uns 200 estudantes hoje, é mais ou menos 10%. Então, a gente já atendia ali um número de estudantes que dava para ser bastante comentado as discussões que eram realizadas no programa. E aí, a gente começou com o programa, os alunos começaram a estudar, começaram a produzir... só um recorde, gente. O PIBID é um programa de ensino, então ele não tinha um compromisso com o desenvolvimento de pesquisa sobre. Os alunos tinham que pensar aquelas pesquisas que eles faziam sobre, sei lá, a história do conceito de fotossíntese para o ensino. Então, a dinâmica era um pouco essa. Mas, mesmo assim, a gente tem materiais que foram produzidos nesse tempo. Eu vou apresentar aqui sem falar dos apresentação de congresso, né? Porque aí tinha muita coisa para eu tabular. Aí é bem aquela coisa assim, né? Eu vou deixar isso de fora que vai me dar muito trabalho para eu falar ali, e esses dados eu ainda não tinha. Então, das apresentações. Fora apresentação e produção de material didático pedagógico para a escola, por exemplo, uma cartilha, um jogo. Então, a gente tem um jogo sobre o césio, né, o acidente. Então, a gente tem alguns jogos que foram produzidos também, além de cartilhas, esses não estão nesse mapeamento. Mas, no que está publicado, em anais, como capítulo de livro ou como artigo, a gente fez 36 produções. Os estudantes fizeram 33, e 3 produções são de coordenadores de área,
ou elas são produções que estão pensando conceitualmente algum elemento, ou são produções que fazem avaliação. Esse recorte que eu trouxe está dentro de um projeto que está avaliando os egressos, mas eu não trouxe dados de egressos. Mas a gente tem a avaliação do impacto do programa nos egressos. Aqui a gente já tem, acho que tem 120 egressos do PIBID. Um dado interessante, não tem a ver necessariamente com a história, mas o PIBID ele é um elemento de permanência na universidade. Então, a evasão nacional nas licenciaturas, a gente não tem esse dado na licenciatura da biologia, a coordenação nunca mapeou, mas a evasão geral hoje de licenciaturas no Brasil, eu acho que é 19, quase 20% de evasão de licenciatura presencial. E a evasão de egressos do PIBID, ela é 7%. Então, ela tem é um programa que também diminui bastante a evasão, né, se eu comparar com a evasão de quem não faz o programa. E ali eu coloquei um gráficozinho de ano de publicação. Né? A primeira foi lá em 2014, que foi o texto originário daqueles estudos que a gente começou a fazer para transformar num projeto de ensino até 2023. 21 e 22, a gente não tem nada, porque o PIBID de 2020 foi 2020, 2021 até mais ou menos março de 2022, foi o PIBID da pandemia. Então, o PIBID da pandemia, a gente produziu um livro que a gente não conseguiu finalizar, tinha correção para fazer, a gente teve muita... onde tem o impacto de evasão maior, a gente tem muito estudante que acabou trancando matrícula, voltando só posteriormente. Então, esse buraquinho aí tem uma explicação. Mas o que eu fiz para mostrar aqui? Um pouco de que história, como é que a gente trabalhou com a história para contar aqui no evento. A gente trabalhou de 5 maneiras diferentes. Então, a maior parte dos trabalhos fazem a história do conceito. Então, a gente trabalha com ensino a partir de conceitos. Então, a maior parte vai trabalhar assim. O percurso lógico-histórico do conceito de homeostase, por exemplo. Então, eu tenho um trabalho que faz esse percurso. Ou a história do conceito de fotossíntese. Então, a maior parte dos trabalhos tem essa perspectiva. Vou terminar. 2 trabalhos só são sobre biografias, né? Biografia de cientista, então trabalha os trabalhos do Mendel, então faz alguma coisa mais ligada à biografia. 8 trabalhos são mais gerais, principalmente os do início. Tinha uma coisa mais geral, assim, a história da genética, a história da... A professora de botânica está ali. Tem um que é a história da botânica, que depois, inclusive, a gente foi trabalhar com ele no mestrado. A Letícia foi banca desse mestrado, que trabalha um pouco a história da botânica. Alguns são de fundamentos, então discute a ideia de organismo na biologia, então vai discutir um pouco lá Aristóteles, o Darwin, são mais de fundamentos. E 3 trabalhos são que fazem análise de trabalhos do próprio programa. Né? A gente tem um projeto maior que está avaliando o programa. E aí, alguns exemplos de título, né? Aqueles trabalhos que são de conceito, trabalhos mais ligados à biografia. Todos eles têm uma ligação assim, com o ensino. É teatro na escola a partir de... Porque é um programa de ensino, eles tinham que fazer o levantamento histórico e depois pensar em como é que eles ensinavam considerando. Então, eu tenho um aluno que está aprendendo melhor biologia ao fazer esse movimento e também ele tem que ensinar a biologia considerando os estudos que realizou. História da taxonomia, ali um de fundamentos é da centralidade do estatuto conceitual. E a gente tem alguns que fazem análise de elementos aqui, de diversos recortes aqui do próprio programa. Onde é que a gente está um pouco com essas discussões hoje? O que a gente já conseguiu avançar no Instituto? A gente não fazia uma discussão histórica, então, desde 2014, não tinha. A partir desse tempo que a gente foi construindo essa discussão aqui na formação de professores de biologia. A gente já fez algumas coisas. Esse que está pesquisando egresso,
né, a melhora do domínio dos conteúdos, né, o domínio da própria biologia enquanto ciência, os alunos do PIBID. Produziu muito material de apoio pedagógico que é bem interessante. Conseguimos fazer a inserção agora na formação inicial, então, em 2023, a gente tem a inclusão de uma disciplina optativa, né, de História da Biologia, e também tem uma disciplina de ensino de ciências que tem uma parte histórica também, na ementa aqui do Instituto. Alguns trabalhos de formação continuada, então, os ex-pibidianos agora são supervisores de estágio, então, a gente já conseguiu articular melhor com a escola, porque os egressos do curso estão na escola, a gente faz supervisão nas escolas, e aí, lá no campo, a gente faz essa parceria dentro da escola. E também aí tem lá no mestrado, pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, tem uma linha hoje, tem um professor, uma linha que quer dizer assim, um professor de biologia, um de física e um de química, trabalhando, né, assim, fazendo esse exercício de trabalhar a história da ciência. Tem muita coisa que a gente não fez, né? Então, os materiais didáticos, eles ainda têm, eles são mais tradicionais que as discussões teóricas que os alunos fazem. Trabalhos com biografia, episódio histórico, que às vezes a gente queria trabalhar, a gente não trabalhou muito. Discussões sobre filosofia da biologia, né? A ideia de organismo, agência, relação objeto-método na biologia, isso o PIBID a gente ainda não conseguiu avançar. E, assim, tem um rigor historiográfico, teórico, metodológico histórico, que também a gente agora está nesta perseguição desse caminho. Obrigada, Sônia, por falar a hora. E é isso, gente. Eu falei que eu vinha panfletar para dizer o que a gente fazia aqui. Porque a gente está num evento conhecendo um monte de gente diferente, né? Falei, vou contar o que a gente fazia aqui. Mas agora a gente já fez umas pesquisas mais legais. No mestrado tem pesquisa, isso é só ensino. E no doutorado também tem umas pesquisas lá no programa, posso contar. Obrigada, Sônia. Parabéns, professora Simone, pela apresentação, mostrando as iniciativas do PIBID tão importantes para a educação básica, né? Eu também. Eu convido agora a professora Raulane Machado para compor a mesa. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou, como a professora Simone falou, muito feliz, né, por estar aqui ao lado de uma professora do ICB e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, e outra professora, que é do IESA. E, infelizmente, né, a professora a professora Simone já começou a falar aqui para vocês, eu não sou da área do ensino. Eu estou aqui porque, assim, vou explicar para os alunos, futuros professores, que quando a gente organiza um evento, a gente dá preferência para os nossos convidados e para os nossos colegas e depois tenta se encaixar em algum lugar. Então, eu vou defender aqui a relevância, né, que eu tenho algo de importante e interessante para falar sobre ensino de história das ciências, e que está intimamente relacionada à minha área de pesquisa mesmo, à minha zona de conforto, que é a história da historiografia das ciências. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um documento inédito, né, até agora não foi publicado, é um pouco difícil de encontrar também, sobre um físico que escreveu bastante coisa sobre ensino de história das ciências, chamado Paul Langevin. Quem se interessa pelo contexto intelectual francês do início do século XX já conhece o Paul Langevin. Ele é bastante relevante quando a gente fala da introdução da teoria da relatividade na França. Não sei se vocês conhecem o famoso paradoxo dos gêmeos, mas foi ele que inventou, que construiu. E, além disso, o Langevin também é um físico premiado. Ele é conhecido por sua teoria do magnetismo, por ter participado da invenção do sonar. Ele foi professor do Collège de France, diretor da École supérieure de physique et chimique industrielle de la ville de Paris. E também escreveu vários artigos, como eu disse, sobre ensino de história das ciências, engajando-se na luta por uma reforma nacional da educação na França, né, e ele chegou a ser, inclusive, presidente do grupo francês da Educação Nova. Seus escritos
sobre ensino de história das ciências foram fortemente impactados por dois fatores. Primeiro, né, as transformações no interior da física, né, particularmente o surgimento da teoria da relatividade de Einstein e da mecânica quântica de Heisenberg. E segundo, e não menos importante, foi o contexto político dos anos 1930 e, né, que eu estou querendo dizer, né, estou me referindo à chegada, né, dos governos fascistas na Europa ao poder. O que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é um documento que ele escreveu para a compreensão do que deveria ser o ensino de história das ciências. Eu vou apresentar aqui uma espécie de relatório que ele apresentou e escreveu em 1935 sobre o impacto dos governos fascistas nas ciências, nos cientistas e nas universidades. Isso dos professores, na vida, né, dos professores, dos discentes, incluindo no quadro das disciplinas obrigatórias. Dentre os vários trabalhos, títulos e cargos que Langevin se ocupou, um deles relaciona diretamente ao documento que eu vou apresentar aqui. Ele foi um dos fundadores do Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, né, juntamente com Paul Rivet e o Émile Auguste Chartier. Esse comitê nasceu como uma reação. Aqui uma foto, eu apresento uma foto para vocês, ao que foi entendido, na época, como a tentativa de golpe de Estado por parte de ligas de extrema-direita na França. É um pouco parecido com o nosso 8 de janeiro. Né? Eu destaco aqui a Action Française, La Croix du Faux, que inclusive publicou essa matéria aí, convocando, então, para essa manifestação, e os Camelots du Roi, que aconteceu em 6 de fevereiro de 1934. Então, a manifestação começou na Praça da Concórdia e, rapidamente, né, foi uma manifestação muito violenta. Vários grupos tentaram invadir o que era, né, que é a Assembleia Nacional da França. E ela resultou, no final das contas, em 12 mortos, incluindo um policial, e mais de 1.500 feridos. 6 de fevereiro, ainda hoje, é uma data importante para a extrema-direita francesa. Os mortos e feridos foram e são considerados como heróis. Algo que foi reforçado também por uma figura importante da extrema-direita, que foi o Robert Baziac. Quando a gente fala de negacionismo na França, o Robert Baziac foi um dos primeiros que começou a questionar a existência dos campos de concentração, já no final da Segunda Guerra, após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele acabou sendo condenado. Ele era um jornalista, editor-chefe do Je suis partout. É um jornal importante, colaboracionista francês. Para quem não está familiarizado, colaboração, a gente chama esse período quando a Alemanha invade a França em 1940 e estabelece um governo fantoche nazista em Vichy. Por isso, chamado também de regime de Vichy ou governo de Vichy, né, sob a figura do general Pétain, um antigo herói de guerra. Então, o Robert Baziac, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi condenado. E, antes de ser executado, ele escreveu um poema em homenagem aos manifestantes do 6 de fevereiro de 1934. E, né, coincidência, né, ele foi também executado em 6 de fevereiro. Por isso, essa marca 6 de fevereiro, essa data, né, é uma data ainda importante para a extrema-direita francesa. Quando, né, essa manifestação aconteceu, então, o que foi entendido foi que o fascismo, que era considerado um fenômeno político exterior à França, né, seria, então, a partir de então, considerado como uma ameaça real em solo francês. O CVIA ele foi criado em 5 de março de 1934, interessante, né? Fevereiro, quase um mês depois, dia que foi lançado o texto fundador do comitê intitulado Aos Trabalhadores. E, em poucas semanas, centenas de universitários, professores, escritores, artistas aderem ao comitê. Em dezembro, né, ele conta com, como eu coloquei aqui, 6.000 membros. E, desde sua criação, o CVIA já apresentava um perfil específico. Né? Ele já se mostrava ser uma organização de intelectuais. Aqui eu trouxe para vocês uma pequena lista que a gente dá para ver, né? Tem professores, advogados, professores de história, de filosofia.
Aqui eu mostro para vocês o boletim de adesão. E em outro texto, manifesto, que eles publicaram, o comitê explica: fazemos um apelo aos educadores de todos os graus, aos intelectuais de todas as categorias, para colaborar estreitamente com as organizações trabalhadoras. Não queremos constranger nenhuma das organizações existentes. Agrupando indivíduos contra o fascismo, damos aos desorganizados, no caso os intelectuais, a oportunidade de agir. É importante destacar aqui, muito, que o CVA não era uma organização homogênea. Então, havia clivagens, opiniões distintas, sobretudo relacionadas a um tema polêmico no comitê, que era a conciliação da luta antifascista e o pacifismo. Por quê? Porque tinha-se o entendimento de que o fascismo era um fenômeno político resultante da guerra. Então, a Primeira Guerra, após a Primeira Guerra, a gente viu o surgimento, esse é o entendimento da época, o surgimento dos governos fascistas. Então, essa luta antifascista estava intimamente atrelada também à luta pacifista. Agora, a grande questão era até onde levar esse pacifismo? Até onde ser pacifista? Então, tudo começou a piorar em 1936, com a situação da Espanha e a ascensão de Franco. E aí, então, a polêmica se fortaleceu no interior do CVIA, que era a seguinte: a gente vai ajudar nossos amigos, colegas espanhóis, ou a gente vai continuar levantando a bandeira do pacifismo. Quando a gente fala de história, nada é simples de explicar. Para vocês terem uma ideia, os pacifistas radicais, quando a Alemanha invade a França, eles acabam virando colaboracionistas. E um deles, inclusive, era um pouco conhecido, que chamava Léon Emery. Então, ele se transforma em um colaboracionista, como muitos na França foram personalidades importantes, inclusive o fundador da Gallimard, o André Gide. O objetivo do CVIA, desde o início, foi o de sustentar uma luta antifascista, oferecendo aos trabalhadores um observatório de análises políticas sobre o desenvolvimento do fascismo na Europa e na França. E, para isso, eles criaram um boletim mensal, o Boletim de Vigilância, e eu trago aqui para vocês terem uma ideia, uma citação do primeiro boletim. Nossa vigilância se exerce sobre armamentos, sobre a propaganda e sobre a pressão fascistas. Nossa luta intelectual é levada contra os erros que fazem proliferar na nação os fascistas confessos ou camuflados e aqueles que servem sua causa, conscientemente ou não. O fascismo faz apelo às paixões dos homens para anular sua inteligência crítica. Ele maquia os fatos, confunde as ideias. Nosso objetivo é restabelecer os fatos e esclarecer as ideias. Além desse boletim, os membros do CVIA também publicaram brochuras destinadas ao estabelecimento, a esclarecimento de temas relevantes para a causa, dentre eles a própria definição de fascismo. Então, aqui eu trago para vocês essa brochura que eles publicaram, O que é o fascismo?, visando o público-alvo da propaganda fascista, que para eles era a juventude. Paralelamente a essas publicações, alguns envolvidos na fundação do comitê também criaram um instituto de estudos sobre o fascismo. Dentre os temas contemplados, havia um que se chamava Ciência e Fascismo. E quem ficou justamente responsável por esse estudo foi justamente o Paul Langevin. E, em 1935, sob protestos de simpatizantes fascistas, Langevin ministrou uma conferência com esse título e publicou na revista Le Courrier des Grandes Conférences de Paris, editado por Marcel Pech no mesmo ano. E essa é justamente essa conferência que eu trago aqui para vocês. Já passando para a conferência, a gente poderia dividi-la em duas partes. Na primeira, Langevin busca dar uma concepção geral de ciência e de fascismo, mostrando como essas duas coisas se opõem. E, na segunda, ele fornece uma série de exemplos mais diretos dessa oposição na Itália e na França. Primeiramente, ele diz que não há ciência sem coletividade. A ciência não se limita às fronteiras nacionais. Esse espírito científico, para o Langevin, tem como correspondente um ideal de solidariedade.
O fascismo, nem tanto, né, ele vai dizer que tem, né, em sua essência, um egoísmo nacional, que ele vai chamar de afirmação da vontade nacional acima do resto da humanidade. Mas o que é mais interessante, né, outra característica mais interessante ainda, que é essa que Langevin aponta, é essa ideia, a ideia de ciência como um esforço de criação, e daí a importância da história. Ciência é criação. Desde seus primeiros textos sobre ensino de história das ciências, Langevin afirma essa característica. Em O Espírito do Ensino Científico, publicado em 1904, Langevin critica o ensino das ciências dos manuais escolares, reduzido à enumeração de leis, porque passavam uma imagem de ciência como definitiva e dogmática. Em 1934, em conjunto com outras publicações sobre o fascismo, ele retoma essa crítica no artigo intitulado O Valor Educativo da História das Ciências. É preciso, ele dizia, no lugar de fatos, leis e o manejo de fórmulas matemáticas, ensinar a história das ciências em seu esforço de criação, de surgimento de novas ideias. É preciso não deixar de lado a história, o movimento, porque a ciência não é paralisada, definitiva, morta. Muito pelo contrário, ela é viva. Isso quer dizer que ela só se produz onde impera a liberdade de espírito, né, liberdade de criação. E totalmente avesso a isso, voltando, né, à conferência de 1935, o fascismo é caracterizado pelo que ele chama de conformismo. Vemos aparecer a regressão intelectual. Sob a pressão da força ou da opinião geral, os homens renunciam a pensar por si mesmos e se fazem substituir por um ditador. Eles retornam aos instintos, à violência, à perseguição das ideias e dos homens. E aí ele dá como exemplo, na Itália, depois, né, posteriormente eu vou falar aqui do caso alemão, encontramos, Langevin diz, um conformismo absoluto. A abdicação dos italianos diante do cérebro do Duce, que não deixa a possibilidade de se ter ideias pessoais. O dever de cada um é o de seguir, de curvar a fronte, de não pensar por si mesmo. Na Itália, a divisa fundamental de cada um é o Duce pensa por nós. Agora eu passo para os exemplos mais diretos que o Langevin levantou da oposição entre fascismo, né, e ciências, que eu acho que é a parte mais interessante da minha apresentação. O que se vê no governo fascista dos governos fascistas, né, o comprometimento do desenvolvimento científico, a perseguição de cientistas, o negacionismo científico, eu vou explicar o que eu vou chamar de negacionismo científico posteriormente, uma redução da produção científica, a gente vê um impacto direto nas universidades, perseguição a professores, alunos, além, como eu falei, de uma alteração no quadro das disciplinas obrigatórias. Nas universidades italianas, então, começando com os exemplos, um decreto de 28 de agosto de 1931 inaugura uma série de exigências em relação aos professores, cientistas ou membros do ensino universitário. Era preciso, por aquele decreto, professar o sermão fascista. Como consequência, imediatamente, 12 universitários se recusaram a professar o sermão e foram destituídos. Um deles, não sei se vocês conhecem, era um dos mais ilustres matemáticos do período, ele ainda é bastante conhecido, chamado Victor Volterra, e ocupava um dos lugares mais importantes na Itália. Ele era presidente da Academia Nacional dos Linces e professor da Universidade de Roma. Em 7 de janeiro de 1933, uma circular prescrevia uma pesquisa sobre as opiniões políticas dos novos professores universitários antes da sua nomeação. O resultado deveria ser comunicado ao ministro e do interior e ao Partido Fascista. Em 13 de março de 1933, outra circular tornava obrigatória para todos os docentes de universidades públicas e do Estado a filiação ao Partido Fascista quando de sua promoção. E, nessa ocasião, eles deveriam fazer a seguinte declaração: eu juro em nome de Deus e da Itália me conformar a todas as ordens do Duce e servir o Partido Fascista com todas as forças das quais disponho, se preciso, com meu sangue. Em 26 de maio de 1933, o ministro da Instrução Pública e o secretário-geral do Partido Fascista endereçaram aos reitores das universidades uma circular dizendo que a universidade deve ser um órgão importante do regime fascista.
Esses decretos e circulares, como se pode imaginar, impactaram diretamente a ocupação, né, de cadeiras importantes nas grandes universidades italianas, que passaram a ser determinadas pelos serviços políticos e não por méritos científicos. E, em 1934, o ministro da Instrução Pública italiano dá um passo além das exigências de 1933 e proclama que a adesão ao partido fascista não bastava. Ele dizia: é preciso ser interiormente fascista. A ligação com a Revolução Fascista deve ser efetiva e não somente formal ou aparente. Eu digo abertamente para que vocês pesem minhas palavras. A ligação deve ser profunda. Nenhuma contradição entre o trabalho do professor e sua atitude exterior será tolerada. O fascista não conhece nenhum dever em relação à escola que não seja, ao mesmo tempo, um dever em relação ao Estado fascista. Nas escolas italianas, uma só fé deve guiar a consciência do mestre, a fé fascista. Toda palavra escrita ou pronunciada no interior ou no exterior da escola que possa colocar em dúvida a adesão sincera de um professor aos princípios fundamentais do fascismo deve ser imediatamente comunicada ao reitor e ao ministro. Em relação aos discentes, né, vocês, alunos, a partir de 1935, para a admissão dos exames de doutorado, era preciso comprovar a frequência com rendimento nos cursos de cultura militar. A gente vai ver uma coisa muito parecida na Alemanha. E agora eu passo para o caso alemão. No caso alemão, Langevin diz: isso. Foi na Alemanha que começou a aparecer com nitidez a atitude hostil ao desenvolvimento do pensamento livre, científico, sobretudo sob sua forma internacional, a única que podemos admitir. E aí ele cita exemplos do que ele vai chamar no início da sua conferência de conformismo. Né? Na Universidade da Colônia, o doutor nazista Otto Dritsch afirmou: a posição fundamental é a coletividade contra o individualismo. Mas isso não vale para o Führer. Somente ele tem o direito à personalidade e à individualidade. O Führer possui não somente a faculdade infinitamente importante de ver o essencial das coisas, mas também, no alto grau, tem o instinto, a intuição da atitude correta e corajosa. A nobre palavra de Platão encontra em nosso Führer sua realização viva. Eu considero Hitler como um presente dos deuses para a espécie humana. O Estado alemão reconhece e garante a liberdade da ciência, desde que ela respeite, por sua parte, as condições fundamentais de todo cidadão e se mova nos limites que a natureza e a vida impõem a toda a coletividade. Outra indicação precisa daquele conformismo é a declaração do ministro da Baviera, feita no mesmo ano: nós somos todos zeros. Zeros, uns do lado dos outros. Tudo isso dá zero. Mas coloque o Führer à esquerda e isso dá um número. Tendo apenas o Führer a faculdade de pensar, a verdade científica, Langevin diz, no governo nazista não é fruto da razão. Ela obedece ao instinto, ou melhor, ao sangue. O que é verdade? Isso é uma citação que o Langevin extrai do Observador Popular, que no jornal nazista é importante. O que é a verdade? A voz do sangue, responde o Observador Popular. A voz do sangue, do meu sangue, não me engana nunca. Portanto, todas as ciências devem subordinar-se à voz do sangue. Não é preciso que eu me subordine às ciências. Essa ideia foi utilizada como argumento para a derrubada da exigência da formação superior em medicina para a prática médica e a regularização do que seria como correspondente para a gente, dos práticos curandeiros. A exigência da formação era decorrente, segundo os nazistas, da lógica judaica marxista. Mas a ciência não é a ciência que guia, né, o prático curandeiro, é a voz do sangue. No ato que se decidiu pela constituição de uma organização dos curandeiros práticos, uma delegação de médicos nazistas lhes deu a bênção dos médicos cientistas e, ao mesmo tempo, suas desculpas dizendo: o corpo médico se libertou da decisão que tomou no passado. Os médicos nazistas estendem a mão para os camaradas curandeiros práticos. Seus maiores inimigos eram os médicos judeus. E Langevin explica que, em 1927, os que eu estou chamando de práticos foram proibidos de tratar doenças sexuais e doença das mulheres, e agora, no Terceiro Reich, a situação deles estava de novo regularizada. A partir de 1933, a perseguição aos judeus se intensifica, né, e quando a gente fala, né, de cientistas judeus, a gente pensa, né, imediatamente em Einstein. E
a questão que se colocava era o que fazer com Einstein e a teoria da relatividade, sua física, né? Porque o entendimento nazista era o de que o judeu só pode pensar de maneira judaica. Se ele escreve em alemão, ele mente. E no contexto científico nazista, Langevin disse, surgiram duas explicações. A primeira, que Langevin reproduz, é a de que as teorias de Einstein foram há muito tempo descobertas por cientistas alemães que guardaram o anonimato científico. Einstein se apropriou delas e se aproveitou da publicidade desmedida que fizeram os jornais de seus correligionários. Outra explicação, que eu acho a mais interessante, é que Einstein inventou, né, a teoria falaciosa, que é a da relatividade, para emburrecer a raça ariana. E ele cita diretamente um caso envolvendo Heisenberg, Einstein e certo Erich Roscotten. E aí Langevin explica o caso. Heisenberg, Langevin diz, é o homem de espírito mais elevado e mais estrangeiro a toda preocupação política. Mas ele tem opiniões em matéria de física. Ele considera que a relatividade, tal como descrita por Einstein e outros físicos, é agora uma das mais certas aquisições da física. Ora, essa opinião acabou por incomodar consideravelmente certo Dr. Erich Roscotten, que escreveu a Alfred Rosenberg, secretário-geral do Partido Nazista. E aí, agora, é o Langevin reproduzindo o doutor mencionado. Chegou ao meu conhecimento que o professor Heisenberg, que no ano passado teve a honra de receber o prêmio Nobel na qualidade de representante da Alemanha, e Langevin explica, olha, esse prêmio é dado ao indivíduo, não ao país onde se origina. Então, Heisenberg pronunciou há algumas semanas uma conferência sobre as transformações fundamentais das ciências naturais e, nessa ocasião, se exprimiu da seguinte maneira. Essa base da pretensa física clássica foi abalada, uma vez pelos resultados da primeira experiência de Michelson, que, por uma aplicação lógica do método clássico, chegaram à contradição insolúvel dos conceitos antigos de tempo e espaço. Ela foi abalada por uma segunda vez pela teoria da relatividade de Einstein, que faz parte hoje das mais bases sólidas da física. Diante da declaração de Heisenberg, o doutor mencionado escreve: se já é escandaloso que um judeu americano, Michelson, e o desprezível judeu Einstein tenham ganhado dos suecos, traidores de sua raça, o prêmio Nobel que a Internacional Judaica lhes deu, é menos compreensível ainda que um professor da universidade alemã, que do único fato de fazer parte dessa universidade deve pertencer ao movimento nazista, tome uma posição em favor desses criminosos. Há anos que deveríamos ter advertido que a teoria einsteiniana é apenas pura enganação, tendo por alvo emburrecer os arianos, e desde há muito tempo verdadeiros alemães têm refutado. Como pode o professor Heisenberg tomar com tal energia partido de perversos que têm traído a Alemanha? Como a cadeira da universidade convém a tal homem? Em minha opinião, era preciso dar-lhe a ocasião de aprofundar de uma vez por todas as doutrinas de judeus da espécie de Michelson e Einstein, e o lugar mais apropriado para isso é, sem dúvida, o campo de concentração. Parece-me que seria preciso apresentar uma queixa contra esse professor por alta traição do povo e da raça. Na espera de sua resposta, Heil Hitler. Eu não vou ler aqui a resposta, mas, assim, o que ele responde por causa do tempo, né? A resposta que ele recebe é que, infelizmente, não é possível mandar Heisenberg para um campo de concentração. Fala que ele seria, né, somente advertido, e que, né, nesse caso, Heisenberg ficaria sob certa vigilância. Então, o impacto do governo nazista nas universidades alemãs foi sentido também de diversas formas. Mais de 200 professores foram vítimas de perseguições, dentre esses, né, eu já falei aqui do Einstein. O governo alemão confiscou seus bens, suas bibliotecas, e tomou sua nacionalidade alemã, que ele havia recebido por seus méritos científicos. Muitos professores foram expulsos sob pretexto de serem judeus ou socialistas. Segundo o Langevin, esse desastre da ciência alemã se manifestou também numa diminuição do valor e do número de publicações científicas na Alemanha.
Em relação aos alunos, houve uma diminuição considerável. Em 1932, tinha-se por volta de 44 mil alunos, 27.605 homens e 16.400 mulheres. E, em 1934, né, esse número abaixou, diminuiu para 1.500 alunos. No caso das mulheres rejeitam as mulheres que gostariam de ingressar na universidade e as reenviam às ocupações domésticas. O quadro de disciplinas obrigatórias também, né, sofreu alterações. A inclusão, como testemunho anuário da Universidade de Berlim de 1934, de uma disciplina, da disciplina intitulada Ciência da Guerra, que se torna central, pois é entendido que a única maneira de ensinar e pensar o desenvolvimento da ciência e da técnica seria por sua aplicação à guerra. E também porque se afirma que, segundo o professor de ciência militar Banzi, a ciência militar não é somente a preparação intelectual para a defesa nacional, mas ela deve se elevar ao ranking de uma filosofia nacional. É da ciência militar que vai nascer uma nova moral nacional. Então, termina assim o estudo do Paul Langevin sobre o fascismo e a ciência, com um aviso sobre a situação política na França, chamando a atenção para os movimentos de extrema-direita, para certos sintomas, e dentre os quais o corte nas demandas dos recursos para pesquisas científicas, e uma reorientação no ensino da França em direção, né, que ele estava percebendo, assim ele entendia, em direção ao nacionalismo típico fascista. Sobre o ensino de História das Ciências, Langevin, né, reafirma a necessidade de se ensinar uma história do surgimento das concepções e teorias científicas, não apenas por seus produtos, mas porque, frente a esse contexto político, ela também poderia fomentar o que ele chama de libertação espiritual, a saída do conformismo, e também para que, frente às transformações científicas, ele afirma isso muito, as pessoas não perdessem a confiança nas ciências, pois, como eu falei, né, ele vai defender a ciência como criação, portanto, não sendo algo como definitivo e dogmático. Então, agradeço a atenção de vocês. Obrigada, professora Raulane, pela pesquisa. Parabéns. E parabéns também por apresentar uma temática que é muito densa, né, de forma tão clara e didática. Obrigada. Bem, agora eu chamo para a mesa a professora Ana Cristina da Silva, do Instituto de Estudos Socioambientais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer toda a organização do evento, né, na figura da Raulane, dos nossos colegas, o Augustus, que eu já conheço também. Quero cumprimentar também as minhas colegas de mesa, Simone, Raulane e Sônia. E quero falar também, nesses minutinhos iniciais, da minha satisfação em participar do colóquio, e de estar com os colegas historiadores, né, já tem uns, acho que 2 ou 3 anos, né, a gente se conheceu na pandemia, e para mim, particularmente, foi uma acolhida muito prazerosa, me senti acolhida no grupo, apesar de quem trabalha com teoria e história da ciência, eu imagino, pela minha experiência, de que é uma pessoa muito solitária. Assim, a interlocução, pelo menos na geografia, no que diz respeito à história e à discussão da teoria na geografia, ela é uma tarefa muito individual e muito sofrida, né? E no ensino de graduação, então, isso é mais forte ainda. E vocês imaginem uma ciência considerada uma ciência empírica por natureza, né? Então, esse é mais um elemento que dificulta e faz com que a gente se pergunte constantemente qual é o lugar da teoria nos cursos de graduação de geografia. E, sobretudo, nos cursos de licenciatura em geografia, né? Na área de humanas, mas eu imagino que em outras áreas também, nós tivemos uma carga horária destinada às disciplinas pedagógicas e didáticas, que são relevantes, são muito relevantes, mas elas tomam uma atenção, elas capturam a atenção do aluno muito mais do que a discussão em termos de teoria geográfica. Em termos de teoria e de conhecimento geográfico.
né? Então, eles veem, sim, como a nossa colega também colocou na biologia, eles veem os conceitos, considerados os conceitos básicos da geografia, mas quando chega na história da geografia, que a gente precisa mostrar que paisagem, região, lugar, espaço, território não são propriedades do geógrafo, né? E mais ainda, que esses conceitos eles têm uma historicidade. Né? Conceito de paisagem, para quem trabalha com geografia cultural ou numa perspectiva mais humanista, não é o mesmo conceito de paisagem que algumas pessoas trabalham na geografia física, numa articulação entre clima, solo, relevo. Não tem o mesmo sentido, né? E não tem o mesmo significado. Então, eu estou colocando essas questões iniciais porque, provavelmente, o que eu vou falar pode ser desalentador. Acho que nós não temos tantos estudantes de geografia, né? Mas talvez seja também fruto de uma certa angústia, né? Então, para mim, é um prazer e uma satisfação poder participar de um evento que me permite, em primeiro lugar, dialogar com colegas que têm a mesma tarefa, o mesmo ofício e, possivelmente, as mesmas preocupações, né? Eu escolhi como tema, né, para me dar um direcionamento nessa mesa, um primeiro deles, né, que está tudo no mesmo título, do lugar da geografia na história das ciências, né? Ou seja, qual é o lugar que a geografia ocupa, né? Ela tem um lugar, ou ela pode reivindicar algum lugar na história das ciências? E eu faço essa pergunta porque eu tenho colegas que acreditam que a geografia deve ter um lugar na história das ciências, né? E deve ter um lugar na história das ciências justamente como uma história espacial dos saberes e como uma história espacial das ciências. Embora a gente não saiba muito bem o que é essa história espacial, né? E a outra parte, que eu não sei se eu vou conseguir chegar, mas eu vou tentar, né? Que esse tipo de mesa é sempre um desafio, então a gente se põe um desafio e depois a gente percebe que precisa caminhar, então depois o texto caminha, né? Mas a estrutura a gente tem mais ou menos delineada. E a outra parte desse texto, né, por isso que eu uso, e dos modos de se contar a história da geografia, porque não existe só um modo de contar a história da geografia, né? Ao longo desses anos, trabalhando com história da geografia, teoria da geografia, eu tenho sistematizado alguns desses modos de se contar a história da geografia, né? Não quer dizer que eu concorde com todos, mas que também fiz algumas opções, né, ao longo da minha carreira. Fiz algumas opções por alguns autores e também fiz uma opção mais direcionada durante o meu doutorado, né? Então, eu vou começar de trás para frente, ou seja, eu vou começar desse período que nos é mais próximo, né, do final do século passado para essas 2 décadas, e, se for possível, eu vou voltando para dizer como essa história ela tem sido contada, né? E um aspecto que eu queria chamar a atenção é que muito da história da geografia, no passado, não foi contada por geógrafos, mas, em grande parte, por historiadores, né, que é uma característica interessante. Tanto historiadores franceses, como Lucien Febvre, como também aqui no Brasil, o livro do Nelson Werneck-Sodré, sobre geografia, com o título Geografia e Ideologia, formou gerações de geógrafos num esquematismo muito arraigado, que começa na graduação e se alastra para a pós-graduação, que é, a meu ver, a falsa querela entre possibilismo e determinismo, né? Então, isso se deve muito a uma leitura do Lucien Febvre, no debate no ambiente francês entre historiadores, geógrafos com os durkheimianos, né? E o Lucien Febvre toma a dianteira junto com os geógrafos, né? Claro, participa de muito da produção do Vidal de Lablache, e o Ratzel não entra na Alemanha, né? Aqui no Brasil, como a gente tem uma tradição muito forte de formação
da escola francesa, quase não se leu Ratzel até o final do século XX. Nem traduções a gente tinha. Né? O máximo que a gente tinha era aquela coletânea da Ática, grandes pensadores sociais, que trazia uma organização de textos coordenada pelo Antônio Carlos Alberto Moraes. E essa coletânea ela já vinha com um prefácio direcionando como o Ratzel deveria ser lido. Né? Então, a dificuldade da gente propor uma leitura diferenciada do Ratzel sempre se tornou muito mais difícil para os estudantes de graduação. Né? E até agora não falei da pós, né? Mas para os estudantes de graduação a gente compreende que é muito difícil se apropriar de um repertório bibliográfico consistente e de não ser seduzido pelas disciplinas que são mais empíricas, né? Que tem trabalho de campo, que os alunos ficam 3, 4 dias na Serra Dourada, ou que vão fazer trabalhos de geomorfologia, traçar perfil topográfico, enfim. É muito mais complexa os estudantes da graduação, mas os da pós também, eles têm muita dificuldade de pensar que a teoria também é um modo de ver e de pensar. Né? Ou seja, as coisas não são pura e simplesmente como se apresentam, né? Mas a gente cria estruturas mentais para poder compreender as coisas numa chave de leitura que vai além da aparência de como elas se manifestam. Então, a teoria ela vem muito impregnada, né, dessa rejeição, desse preconceito, né, e o empirismo vem com uma força muito grande, né, o valor da experiência por si mesmo. Então, o aluno que faz teoria e método comigo no 3º período, mas ele faz um trabalho de geografia agrária com um colega, quando ele volta do trabalho de campo da geografia agrária, ele já virou um geógrafo que quer pesquisar geografia agrária. Né? E está muito certo, o Brasil tem inúmeros problemas e tem que pesquisar mesmo. Mas é esse aluno que vai para a pós-graduação e que depois faz uma dissertação, uma tese, na maioria das vezes, com um capítulo de revisão bibliográfica, considerado teórico, um conjunto de mapas espacializando a produção, as relações de trabalho, os tipos de cultivos, tipos de clima, de relevo, de vegetação, e ele vai casando esses elementos, né, com a produção, com o estudo de solo, enfim, ou se direciona mais para os conflitos no campo, mas aí a teoria ela já está um pouco alijada dessa reflexão. Né? Então, é uma percepção que eu trago, né, dessa perspectiva. Outro aspecto importante na história da geografia é que nós comumente lemos mais filósofos da ciência, historiadores da ciência, sociologia da ciência ou do conhecimento, do que as pessoas leem os geógrafos. Né? Não é eu acho que não é um complexo de inferioridade nossa, mas é porque, em alguns momentos, a geografia se fechou muito e ficou muito em torno de si mesma. Né? Até que, pelo menos no Brasil, a gente tem um momento que a gente adquire uma certa dignidade epistemológica no campo das ciências humanas, com os trabalhos do Milton Santos, que foi trabalhando no sentido de dizer, olha, o espaço do geógrafo não é o espaço do filósofo, mas a gente precisa definir um objeto, né? E por isso ele foi acusado de positivista. E depois ele disse, não basta dizer que o espaço é o objeto dos geógrafos, a gente precisa dizer também como eu estudo o espaço, portanto, é necessário dizer. Né? E quando ele volta da França e discute que é preciso, né, pensar as categorias de análise do espaço, que inicialmente ele propôs como sendo processo, função, forma, processo, função, tem mais uma outra que eu me esqueci agora. Mas quando ele diz isso, também foi chamado de funcionalista, porque trouxe a ideia da discussão da função
né, para pensar o espaço. Claro que, de 1978, quando é publicado por Uma Geografia Nova, até 1996, e depois 2000, quando ele a produção dele começa a ser cada vez mais viabilizada por meio dos seus orientandos, né? Toda essa discussão teórica que ele começa com a história da geografia e com a proposição do espaço ser o objeto de estudo dos geógrafos, ela vai avançando significativamente, né? E na natureza do espaço a gente já tem uma teoria mais bem elaborada, vamos dizer assim, né? Então, o lugar da geografia nessa história, né, ela tem muito a ver com esse movimento de alguns poucos geógrafos por manter uma certa história da geografia, mas até mais ou menos 2000, o papel do Milton Santos é central. Da década de 90 para cá, nessas duas últimas décadas do século XX, tem surgido cada vez mais um movimento na França de uma geografia dos saberes, de uma geografia das ciências, né? Que acho que aqui que a gente, talvez os colegas da história conheçam um pouco mais, é o trabalho da Larissa, né, que o Tiago conhece, uma colega nossa da USP, e também do Pascal Clerc, né? Mas a Marie-Hélène Robit também vem trabalhando com isso há muito tempo. E esse movimento ele vem justamente, né, vem justamente da USP, se ramificando pelo território brasileiro, pelas instituições do território brasileiro, né? Bom, esse movimento que tem essa pretensão, agora ele se defronta também com as chamadas geografias decoloniais ou pós-coloniais, né? E a leitura dos mexicanos tem sido muito presente nas reflexões dos geógrafos, né? E muito premida por essa ideia dos povos tradicionais, dos povos nativos. É preciso recuperar esses saberes, né? É preciso descolonizar a epistemologia e a história da geografia. Então, esse movimento mais recente ele tem tido uma força muito grande. Só que esse processo também é bastante complicado, porque os geógrafos inventaram, desde Ratzel, desde de Lablache, um subcampo dentro da geografia chamado geografia histórica, né? Que a gente não sabe muito bem o que é isso, mas é como se a gente fizesse também uma história espacial do espaço, né? Ou daquelas rugosidades, como diz o Milton Santos, que são camadas de tempo que ficam ancoradas em espaços produzidos pela sociedade, né? Então, por exemplo, se eu vou numa cidade medieval como Santiago de Compostela, é impossível você não ver as camadas de tempo, a função dos prédios, os processos, né? A forma, a estrutura, né? A impressão que eu tenho é de que eu só entendi o conceito de rugosidade do Milton Santos quando, de fato, estive numa cidade medieval. Um outro problema, né, desse modo nosso, né, de colocar a geografia na história da ciência também tem a ver com as apropriações que nós fazemos dos historiadores, né? Um caso específico é a obra do Fernando Brodel, né? Eu não vou poder entrar muito aqui na discussão da geohistória, mas nós temos aqui no Brasil pessoas que consideram, né, que nós temos uma história espacial da geografia que é uma história ou uma geografia histórica do capitalismo, né? Então, é como se toda a história dos últimos anos, dos últimos séculos que nós temos feito, é uma geografia que reproduz ou que é condicionada pelo capitalismo. É uma história de longa duração, né? E, no caso da geografia histórica, um elemento que é interessante é que, mesmo lendo historiadores, né, muitos de nós defendem a ideia de que só é possível uma história do passado.
Ou seja, história do tempo presente, uma história contemporânea, ela é mais difícil de ser aceita nessa chave de discussão, né? O mesmo ocorre com relação a essa geografia dos saberes. Um dos autores com os quais eu trabalho já há muitos anos, que é o geógrafo francês Paul Claval, ainda vivo, ele separa nitidamente o que é a história da epistemologia, e ele não considera que a história oral, em alguma medida, possa vir se constituir, né, ou os depoimentos, os relatos orais, possam se constituir em elemento para uma história da geografia. Porque a ideia de que só é possível fazer história na geografia ou geografia histórica a partir de elementos que têm uma materialidade no espaço, né? Ideias, sistemas de pensamento já são um pouco mais complicados para o geógrafo trabalhar, tanto do ponto de vista da geografia histórica quanto da história da geografia, né? Recentemente, uma ex-orientanda minha esteve num congresso de geografia histórica na China, né? E foi uma aula de história da China, né? Segundo ela. Mas é uma pessoa que fez um trabalho, uma tese de doutorado sobre a influência do ensino de geografia dos jesuítas no Rio Grande do Sul, né? E aí eu perguntei se o trabalho era de história da geografia, história do pensamento geográfico, ou se era de geografia histórica, porque esses limites são um pouco nebulosos, né? Assim, pelo menos a meu ver. Bom, toda essa Babel, né, assim, ela é um pouco também mais complicada para nós geógrafos, porque nós não dispomos na geografia de uma sub-área como a historiografia, como vocês têm. A gente não tem uma discussão de como se escreve a história, né? Aqui estou simplificando, né, claro, mas a gente não tem. Então, mesmo quando falamos que fazemos história do pensamento geográfico, mas que conceito de pensamento é esse, né? Vem do Fleck, vem do Mannheim, né? Estamos trabalhando com a matriz de leitura do Bourdieu, né? Afinal de contas, né, que conceito de pensamento é esse? É um elemento também para ser discutido, né? E como a gente não tem, né, essa discussão, a gente apela para aquilo que nós habituamos a pensar como sendo uma característica específica da geografia, né, que é de fazer a seguinte pergunta, tanto para os estudantes, né, quanto para nós mesmos, que é o seguinte: qualquer acontecimento, fenômeno, fato, a gente sempre pergunta onde ocorreu. E depois a gente pergunta por que ocorreu onde ocorreu, ou seja, o conjunto de influências, de fatores, de convergências ou de coexistência que propiciou o surgimento daquele fenômeno, daquele acontecimento. Essa é um pouco uma tentativa de retomar uma tradição que vem do Humboldt, né? Porque um dos trabalhos que ele melhor fez foi analisar as convergências entre o crescimento da vegetação, a altitude, a insolação, né, a relação com o clima, né, a relação com o relevo. E esse método, né, que o Humboldt criou, que nós reivindicamos também o Humboldt como sendo um geógrafo, né, alguns chamam de precursor, outros de pioneiros, outros de geógrafo clássico, na Alemanha de geógrafos históricos, né. Mas o fato é que a noção de quadro que o Humboldt traz, né, e a gente não tem lembrança de ter outras obras que tragam, como o Humboldt, a não ser o Lablache, né, mas quadros da natureza. Porque o quadro aparece como uma perspectiva metodológica, né, ou seja, e eu desenho, eu mapeio, eu identifico onde as coisas estão, eu desenho para poder pensar. É diferente, o mapa na geografia clássica, ele é um mapa, tanto no Humboldt, quanto no Ratzel, quanto na escola lablachiana, você faz o mapa para poder pensar, depois você vai olhar as correlações, a coexistência dos fenômenos, né,
para poder fazer uma explicação. Então, no Quadros da Natureza, o Humboldt faz isso, mas o Lablache também faz isso no Quadros da França, né? O Michel Foucault comenta, no Nascimento da Clínica, que essa noção de quadro, como uma perspectiva metodológica, já estava em curso no pensamento científico da época. Mas o Michel Foucault não revolucionou a geografia. Pode ter revolucionado a história, mas a hipótese que eu tenho de um projeto que eu espero que ele saia da gaveta, depois de dormir um tempo, né, que começou no doutorado, a hipótese que eu tenho é de que o Michel Foucault não foi devidamente abraçado na geografia do ponto de vista epistemológico e nem para a história da geografia por conta de um ranço muito forte dos marxistas com Michel Foucault, né? Porque o Yves Lacoste, um geógrafo francês que retomou a geografia política, ele desencadeia um movimento na França, e aí eu já vou concluir um pouco, né? Ele desencadeia um movimento na França, lança uma revista, a Herodote, e convida arquitetos, urbanistas, filósofos, né? E, naquele livro Microfísica do Poder, publicado aqui no Brasil, que deve ter trocentas edições, né? Acho que é um dos livros que tem mais edições, os componentes dessa revista entrevistam Michel Foucault e perguntam para ele por que ele não deu a devida atenção à geografia como ele deu à história, sendo que tudo aquilo que ele tinha produzido interessava diretamente os geógrafos, né? E ele, de uma forma um pouco ríspida, ele diz, mas quem disse para vocês que eu retiro conceitos não é do mesmo lugar onde vocês retiram, né? Só que depois, ele termina a entrevista dizendo que até deveria considerar, né, a geografia, mas que a gente saiba, não foi assim. E aqui no Brasil, um ocultamento muito grande dele, só descoberto depois, mas muito centrado na discussão da biopolítica, do biopoder, né? Mas do ponto de vista de uma epistemologia histórica ou de uma reflexão mais profunda da proposição de uma arqueologia ou de uma genealogia da geografia, isso me parece que ainda está por ser feito, né? Então, é desse projeto que eu espero tratar mais à frente. Bom, eu não sei se eu fui clara, né, mas acho que já deu aqui meus 5 minutinhos, né? Mas só para fechar, dizer que essas são as questões que a gente enfrenta como profissional, como alguém que trabalha com história da ciência, né? Pelo menos aqui estou falando em causa própria, né? Mas também como quem pesquisa história da geografia, né? O esforço de sistematizar essas diferentes abordagens, né? Abordagens que tentam buscar a dimensão da epistemologia na história da geografia, abordagens que separam completamente, né? Abordagens que se atêm muito precisamente ao aspecto material da produção do espaço. Essa ideia também de que só é possível fazer história da geografia no tempo passado, né? Que eu penso que aí se aproxima muito dessa geografia histórica, né? E isso deixa nebuloso assim, algumas nuances, né, do ponto de vista metodológico e teórico, para a gente pensar uma história da geografia mais condizente com as demandas que o presente nos coloca, né, inclusive no ensino também. Então, muito obrigada, e eu fico à disposição para clarear alguma coisa que tenha ficado muito rápido. Tá? Obrigada. Parabéns pela fala, professora Ana Cristina, que abordou ensino e história das ciências a partir da perspectiva da geografia. Agora eu peço que a Raulane e a professora Simone voltem à mesa. Eu gostaria só de fazer algumas considerações, destacar também a fala da professora Simone, que mostrou a importância do PIBID na difusão do ensino e história da ciência na educação básica, que é uma apaixonada como eu, sou professora de ensino de história na disciplina estágio curricular supervisionado, e eu também não resisti, e eu só quero mencionar 2 projetos, né, que
São iniciativas da Faculdade de História, na disciplina Estágio Curricular Supervisionado, que nós instituímos no calendário escolar do Colégio Militar, né, Valdemar Mundim, o Dia das Meninas na Ciência, com participação de toda a comunidade escolar. E elaboramos, eu e os meus alunos de estágio, né, o roteiro histórico, sanitário e turístico da cidade de Goiás, vinculado ao patrimônio da saúde no Brasil. Nós elaboramos ano passado, e ele foi lançado no 10º Colóquio de História da Saúde e das Doenças, vinculado ao GT, né? E é um roteiro que contempla lugares não convencionais, né? Que foge do circuito turístico tradicional, que contempla hospitais, né? Sobretudo o Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, cemitério, enfim, um roteiro sanitário. E eu destaco também a importância de conceder protagonismo aos alunos, né, aos licenciados. Isso é muito importante. Eles ficaram assim fascinados de ver os nomes deles no roteiro, como participantes, né? Eu aproveito já a professora Ana Cristina, que nós queremos fazer um material interativo com o roteiro, para nos ensinar assim, como a geografia pode nos auxiliar nessa proposta, né? Eu tenho uma questão para fazer, mas eu vou abrir ao público que a fala. No final, se der tempo, eu faço, tá? Agora vamos fazer as inscrições. Primeiramente, meu nome é Vitória, eu sou graduanda da Faculdade de História e gostaria de desejar uma boa tarde e agradecer a todas as falas, muito enriquecedoras e interessantes, cada uma em particular a sua área, muito boas. As minhas perguntas vai ser uma para a professora Simone e uma para a professora Rawane. Quanto à professora Simone, a senhora fez uma pesquisa bastante interessante e abordou tópicos bastante interessantes nesse processo, como, por exemplo, o fato de, quando se fala de ciências, normalmente se exclui principalmente as ciências humanas. Embora tenha a palavra ciências, ela é um pouco ignorada, especialmente pelos alunos, enfim, pelo todo o processo que se dá durante a educação. Nesse sentido, o trabalho que a senhora fez com seus alunos, eu gostaria de entender, que talvez a senhora abordasse um pouquinho mais, se nesse processo também foi abordado, às vezes, também desenvolvido um processo de interdisciplinaridade, em que talvez pudesse ter lapidado cada vez mais essa ideia de tentar romper a separação entre as matérias, tanto para que tudo seja visto de uma maneira não apenas histórica, mas uma forma que seja capaz de associar e colocar todas em um mesmo patamar, e, dessa forma, também tentar anexar essa ideia que não necessariamente os campos são divididos. Ademais, se forem aprofundar numa faculdade, vão perceber isso nitidamente. Quanto à minha pergunta, professora Rawane, eu gostaria de saber, porque durante a fala da senhora, percebeu-se nitidamente que havia uma abordagem bastante política na fala e nas pesquisas dos determinados pesquisadores, que são, nesse modo, principalmente das áreas das ciências, né, das ciências exatas. Se, durante essa abordagem que se deu no século XX, de alguma forma prejudicou ou, então, alterou a perspectiva da objetividade e da cientificidade. Porque, me corrija se eu estiver errado, durante essa abordagem da objetividade, principalmente, há uma certa questão, um estigma, de se vincular as pesquisas, as defesas, as teses, a um determinado viés, porque isso possa, então, comprometer a perspectiva da própria pesquisa. Mas, se posicionando tão prontamente diante dessa circunstância, e fazendo até determinadas alegações do próprio sistema político da época, se isso prejudicou na forma que foi se visto, principalmente pelos outros pesquisadores, cientistas, a ciência que tanto Langevin quanto outros demais que se envolveram nesse processo fizeram. É isso, muito obrigada. Obrigada, Vitória. Nós temos tempo somente para mais 3 perguntas. Tá? Valeu.
Não, muito rapidamente, então, eu ia fazer 3 perguntas, já não vou mais fazer, porque a Sônia falou que está com tempo. Bom, mas, Raoni, eu achei bem interessante essa abordagem e esse texto do Langevin que você trouxe, né? Eu conheço um pouco, você já me falou um pouco desse teu projeto, mas eu achei assim, eu pensei que você fosse falar também de um texto dele que agora, cujo título agora me escapa, que é um texto sobre o ensino, uma defesa do ensino de História das Ciências nos cursos de ciência. Eu não me lembro como é que é o nome, eu acho que é um texto de 27 ou 29, uma coisa assim. Mas é que é um texto muito interessante, porque, em geral, desde o final do século XIX, início do século XX, quando os cientistas que escreviam a história começam a se reunir, dizer assim, lá na tua universidade tem história das ciências, aqui tem, não sei. Uma das coisas que eles começam exatamente a defender é que defender, assim, como grupo, que é preciso criar espaço nas universidades, né? O caso do Langevin é interessante, porque já são 3 décadas, quase 3 décadas depois, mas ele tem, na verdade, uma justificativa que não é uma justificativa do tipo a história das ciências é importante e, portanto, cátedras precisam ser criadas, disciplinas precisam ser abertas. A justificativa dele é uma justificativa que não passa, vamos chamar assim, de uma justificativa disciplinar. Não é? Ele diz o seguinte, a história das ciências ela é importante intrinsecamente para a ciência. Não é? Eu lembro mais ou menos desse texto, mas ele dizia uma coisa do tipo assim, hoje o que nós ensinamos para os nossos alunos que se formam em ciências é uma concepção utilitarista, pragmatista e dogmática de ciência. A ciência é uma coisa estática, parada e fechada. Ele diz, a história das ciências tem exatamente essa capacidade de introduzir uma abertura, um movimento, não é? E ele diz assim, e isso que é o mais paradoxal, porque nós queremos que os nossos estudantes, ou seja, os futuros cientistas, sejam inovadores nos seus campos de investigação, mas nós ensinamos a ciência como algo fechado que não inova, como algo dado, pronto, acabado. Não é? Ele dizia assim, então a história das ciências, ele dizia, eu defendo que ela entre no ensino porque ela tem a capacidade de mostrar exatamente, não é, como a ciência é esse movimento aberto, né? Como a ciência é essa abertura para o desconhecido, né? Então, ele tinha uma justificativa que não era só disciplinar, era muito mais, quase que teórica, né? Mas, ao mesmo tempo, pedagógica, do tipo assim, né? Ela tem uma função de fazer com que a ciência continue viva. Não é tipo assim, a ciência é viva. Não, a ciência só vai continuar viva se os estudantes entenderem que as teorias que eles aprendem, no fundo, um dia não existiram. Não é? E se eles entendem como foi difícil estabelecê-las, eles talvez entendam que a dificuldade com as quais eles se defrontam hoje nos seus campos são dificuldades que... Enfim, era um pouco o argumento... Se eu não é? Então, mas, enfim, era só isso para pensar um pouco porque é que você, ou como é que você poderia articular isso com essa, digamos assim, esse texto mais militante dele. Né? Boa tarde. Minha pergunta é para a professora Ana Cristina. Eu fiquei bem curioso quando a senhora falou sobre uma possibilidade da construção de uma geografia da ciência ou uma geografia dos saberes. Eu queria saber como que esse campo emergente, né, quais aspectos ele alcança que a história e a filosofia da ciência não consegue contemplar. Acho que toda a área nova tem muitos desafios aí, e no sentido assim, do que uma geografia das ciências complementa na compreensão sobre a natureza das ciências que a história e a filosofia não conseguem contemplar. O que distingue um pouco esses campos. Vou ficar aqui do lado do colega para poder pegar o enquadramento da máquina. Pegando isso que o professor Marlon falou, que eu também estava querendo esmiuçar, mas o professor foi bem ciente nisso. Na questão da história das ciências, ensinar como se faz uma ciência, como que é o método científico, né? Como esses autores que nós trabalhamos, né, os cientistas, esses teóricos das ciências, de forma geral, como eles chegaram nas teorias que eles criaram, né? Assim, obedecer aquele método científico de causa, os porquês, amostras, você fazer a eliminação do que não se encaixa, né? Então, assim, todo o método científico, né? Karl Popper, Oliver, Thomas Kuhn, né? Então, assim, tudo isso que cerca a criação do falseamento de teorias e a criação, né? Então, a gente estuda muito os cientistas, igual o Humboldt, né? Professor Ana Cristina, foi uma excelente disciplina com a senhora. Então, como chegaram
né, em suas teorias, né, que é interessante, essa coisa do morro, né, da montanha. Então, eu acho que falta um pouco disso que o professor Marco estava falando. Por que as ciências não se apresentam tão abertas? Porque eu acho que o método científico não é explicado para as pessoas, né, assim, para os alunos, como chegaram lá, né? É só um comentário mesmo, só pegando o gancho do professor Marco, tá? Obrigado. Vou começar respondendo, então. Como que é seu nome? Vitória. Vitória, assim, quando a gente vem no evento de ciências humanas, né, a gente tem que discriminar. Aí eu vou falando, né, ensino de ciências, e na minha cabeça e na minha fala, minha preocupação inicial é ciências da natureza. Né? Então, eu sou uma professora de biologia, então, quando eu falo aí no slide o ensino de ciências, e aquelas pesquisas que trabalham pesquisando impressões sobre ensino de ciências, é o ensino de ciências da natureza mesmo, é disso, o recorte é esse. Sobre essas atividades mais interdisciplinares, o PIBID, a primeira edição do PIBID, que eu participei lá em 2013, o edital, eu não sei se a Sônia está desde essa época também acompanhando o PIBID, o edital era uma benção de Deus, porque ele era muito mal escrito. Então, assim, edital mal escrito é bom, porque a gente fala o que a gente quiser. Né? Então, a gente fala assim, não diz que não pode, não diz que não pode, então pode. O que eu fiz? Eu tinha no PIBID de Biologia, em 2013, 4 professores. Lá do CPMG, Valdemar Mundim, não era ainda uma escola que tinha sido militarizada, e eu tinha 3 professores de Biologia e uma professora de História. Então, eu consegui colocar como supervisor, no PIBID de Biologia, uma professora de História. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho que foi bem interessante, na época, junto com a professora de História da escola. Nos editais posteriores, eles foram mais espertos. Aí eu não podia, eu só podia ter os professores da área. Já não, a não ser que o PIBID fosse interdisciplinar, eu só podia ter professores da área. Então, assim, o diálogo que a gente tenta fazer é o diálogo como essa atividade. Então, a gente vem para dialogar com o professor da geografia, um professor da história. Mas, assim, lá na escola, a gente, como aqui, a gente está meio fechado, cada um nas suas unidades, e é um contramovimento. É um movimento você fazer um trabalho, né, que supere essas barreiras, que é o mais cômodo dado. A Sônia estava contando aqui do projeto da história, lá das meninas na ciência, no Valdemar Mundim. Tem uma professora lá em cima, que é do Valdemar Mundim, de biologia, que eu já vi ela lá na última fileira. Eu nem fui na escola para esse projeto, nem nada, mas, como a gente é muito entrão, eu tinha 2 bolsistas de PIBID, junto com aquela professora lá, que foram entrar no projeto da Sônia lá, entendeu? A gente também... a história trabalha com mulheres na ciência, a gente também trabalha, então, vamos botar as meninas lá para discutir junto. Então, esses são os exercícios, Vitória, que a gente tenta fazer, né, para fazer esse diálogo com as áreas. Mas qual que é a questão disso que eu estava conversando? É o exercício, porque também só faz interdisciplinaridade quem domina a sua disciplina. A gente não faz interdisciplinaridade. Então, assim, se eu não souber bem biologia, não dá para eu fazer um trabalho interdisciplinar com a Ana da geografia. Né? Então, essa ideia dessa discussão histórica é um pouco para como é que, a partir das discussões históricas, que trabalha a ciência como processo, não como produto, e toda essa discussão que a gente faz na academia, como é que isso chega no curso de formação, como é que eu formo melhor um professor que sai daqui sabendo o que é a biologia enquanto ciência, para que ele possa dialogar agora com as outras áreas que a gente estava aí, né, separado. Né? Mas é mais ou menos por aí que a gente tenta. Então, primeiro eu quero agradecer os comentários e as questões. Eu acho que todos ficaram insatisfeitos com as minhas respostas, mas, enfim,
primeiro, né, a pergunta da Vitória, agradeço a questão. Eu acho que é difícil a gente ler esse texto do Langevin e sem fazer um paralelo com o que a gente vive agora, nos últimos anos. A defesa do Langevin é muito próxima da defesa que a gente faz, por exemplo, das ciências. Então, o Langevin, nesse texto e nos outros textos que ele escreve, é uma defesa das ciências. Então, ele vai defender a legitimidade da teoria da relatividade de Einstein diante de, como eu mostrei aqui, né, um professor, um doutor, inclusive, que chegou a afirmar que era uma pura invenção. Assim como a gente tem hoje, né, o movimento antivacina, terraplanista. Por isso que eu falei de negacionismo, que eu acabei não explicando. É uma palavra, né, como todos sabem, que não foi formulada para pensar a questão da ciência. Né? O negacionismo é um termo que ele surge para falar da negação do Holocausto, mas hoje a gente tem esse uso, né, para falar muito claramente de uma negação de uma teoria científica, de uma concepção científica que é aceita, que é admitida. Então, o que o Langevin tenta né, escrever e tenta apresentar é o que hoje também, né, tem sido feito, que é essa tentativa de estudar e de fazer um levantamento sobre o que está acontecendo no domínio da ciência, de como a sociedade, como as pessoas estão se relacionando, estão vendo. Então, a postura do Langevin, ele não fala em objetividade, né? Mas a postura do Langevin é da defesa das ciências, então, de modo geral, assim como a gente defende, apesar, né, quando a gente vai lá, por exemplo, na história, a gente critica, né, a objetividade histórica e tal, mas diante do negacionista, a gente defende, né, o nosso ofício, a gente defende as nossas maneiras de conhecer, a nossa, né, enfim. Então, é isso que eu teria, né, para falar para você. Então, a defesa do Langevin, de maneira geral, era a defesa das ciências. Quanto ao comentário do Marlon, achei muito interessante, Marlon, porque você me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha reparado, que é a questão que a defesa do Langevin não é da disciplina. Eu acho que desde 1904 a gente já vê esse movimento, assim, desde os primeiros textos que ele escreve sobre o ensino de história das ciências. Né? A partir dos anos 20, ele tem essa afirmação, né, de uma maneira mais forte, e aí a gente entende, quando a gente pensa, né, na preocupação dele da introdução da teoria da relatividade na França, que é ensinar a história das ciências de maneira geral, né, a defesa do ensino de história das ciências de maneira geral, para que as pessoas não perdessem, ele fala isso diretamente, não perdessem a confiança nas ciências. Isso me lembrou, inclusive, uma série de palestras que o professor Ivan da USP organizou, né, que é, né, por que confiar nas ciências. Então, ele falava assim, olha, se a gente não ensina história das ciências, a gente acaba provocando, então, nas pessoas essa desconfiança quando elas se deparam com teorias absolutamente novas, como foi, né, entendida a teoria da relatividade e a mecânica quântica, e simplesmente, né, elas param de acreditar nas ciências e de tentar compreender também como as ciências funcionam. Então, é isso, mas eu agradeço o comentário. Eu estou, né, na verdade, estou devendo para o Marlon uma série de materiais, ainda estou fazendo esse levantamento dos textos do Langevin. Quanto à pergunta do Augustus, eu acho que a próxima mesa vai responder o seu comentário muito melhor do que eu, assim, né? Essa questão da historicidade, né, do método científico, como a gente, o que tem de histórico nas ciências, né? Então, eu acho que a próxima mesa vai falar muito mais, né, sobre isso do que a gente aqui. Então, é isso. Gabriel, né? Pois é, Gabriel, esse é o debate, é um dos debates do momento dentro da nossa rede, da Rede Brasilis, que é uma rede de pesquisadores em História da Geografia.
né? Então, a gente tem pessoas que trabalham com essa perspectiva dessa geografia dos saberes, organizaram um evento na USP, acho que o Tiago estava também, se não me engano, né? Em 2017 ou 2018. Desse encontro, foi publicado um livro, uma coletânea desses artigos, né? E esse livro tem circulado entre nós, mas é uma discussão ainda muito hermética, ainda, né? Muito fechada. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas, né? Vou tentar ser breve, mas essa ideia de que, assim, como se tivessem leis espaciais, que é uma coisa que os geógrafos clássicos, como Ratzel, procurou muito, né? A lei do crescimento espacial dos estados, por exemplo. Mas eu fico pensando assim, né, que como é que é fazer isso? Quando eu penso na perspectiva decolonial ou pós-colonial, de retirar essa epistemologia para alguns eurocêntrica, geralmente a geografia dos saberes elas se sentem povos de comunidades tradicionais ou consideradas como expoentes quilombolas, indígenas, né? E aí dá para entender um pouco. Aí fica um pouco mais claro para nós, né? Porque, inclusive, algumas dessas comunidades elas têm um conhecimento oral, o conhecimento é muito ligado ao saber fazer, das técnicas originárias da comunidade. A grade de localização que essas pessoas usam ainda é baseada nos astros, ou em elementos da paisagem, ou mudanças da paisagem, né? Mas, na concepção, por exemplo, do Paul Claval, essas geografias vernaculares elas devem ser corrigidas pelo conhecimento da ciência, né? É claro que ele não está participando desse debate, mas o que eu estou dizendo é assim, o que a gente vai reconstituir dessa geografia dos saberes? São essas geografias vernaculares, os saberes que vêm diretamente dessas geografias vernaculares? É com isso que a gente vai fazer essa geografia dos saberes? Né? Essa eu acho que é uma questão que está posta. O evento não se repetiu, então a gente acaba se encontrando são nos fóruns, nos grandes eventos da rede, né, Brasilis, e também nos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação, que esse ano a gente não apresentou uma proposta para o GT, e aí todo mundo migrou para o GT de Geografia Histórica. Então, assim, que também tem o seu valor, né, mas eu acho que essa proposta ela precisa ser ainda um pouco mais avançada. Só para concluir, a gente tem um geógrafo, acho que de origem sueca, se não me engano, o Hegerstrand, que ele propôs uma pesquisa longitudinal para identificar a disseminação e o advento de novas técnicas, de novas tecnologias, né? Como é que uma nova técnica chega numa determinada comunidade e como é que isso se expande, é recebida, é incorporada por aquela comunidade, mas aí demanda uma pesquisa longitudinal, ou seja, um período de tempo alargado, né, mais extenso. Mas eu não tenho visto ele ser retomado, os trabalhos dele serem retomados, inclusive com uma proposta cartográfica nesse debate que está sendo proposto da geografia dos saberes, né? Mas ele tem trabalhos nesse sentido, são importantíssimos, né? Sobretudo do ponto de vista da tecnologia e das técnicas, né? Que é muito amparado nessa questão da teoria das inovações, né? Como é que uma técnica chega num lugar, inova, muda os jeitos de fazer e de pensar e de se organizar, né? Então, vamos encerrar esta mesa. Eu gostaria de agradecer a Raulane, a Ana Cristina e a Simone pelas ricas contribuições. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e, em seguida, teremos a mesa de encerramento com os professores Fábio Almeida, Marlon Sálamo e Tiago Almeida.